Tudo bem com vocês? Estão nos aguardando? Hoje nós temos mais uma aula, já prepararam o caderno, o material tudo certo? Professor, tá tudo bem? A turma está tranquila? Então nós estamos aqui, como vocês já sabem, professora Alessandra e professora Márcia, para mais um encontro com vocês, pessoal. Dando sequência da concordância nominal, né? A nossa primeira aula foi concordância nominal 1, para você criar o seu conceito, agora dando continuidade com a parte 2. Mas antes nós temos um texto, de olho na tela. Vamos ver. Mau tempo. Augusto, já apaixonado pela moreninha, impedido por seu pai de visitá-la e sofre por não poder estar com sua amada. Chegou o sábado, o nosso Augusto, depois de muitos rodeios e cerimônia, pediu finalmente licença para ir passear o domingo na ilha de... e obteve em resposta um não redondo. Jurou que tinha dado sua palavra de honra de lá se achar nesse dia e o pai. Para que o filho não cumprisse a palavra, nem faltasse a honra, julgou muito conveniente trancá-lo no seu quarto. Mania antiga é essa de querer triunfar das paixões com fortes meios. Erro palmar. Principalmente no caso em que se acha o nosso estudante. O amor era um menino doidinho e malcriado, que quando alguém intenta refreá-lo, chora, escarapela, esperneia, escambuja, morde, belisca, incomoda, mas que solto e livre, prudente é facilitar-lhe o que deseja para que ele disso se desgoste. Então aqui um pouquinho da Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. E o nosso Em Tom de Conversa traz assim: qual a mensagem encontrada no texto? O que você observou durante a leitura? Qual a mensagem? O que chama a sua atenção? O que chamou a sua atenção durante a leitura? Então, desse fragmento, a Moreninha. Então, vamos aqui agora conversar um pouquinho sobre o autor, né? Joaquim Manuel de Macedo. Quem foi Joaquim Manuel de Macedo? O que ele trouxe para a gente? Ou Macedinho, como era conhecido, conquistou o público leitor fiel por produzir em grande quantidade, textos marcados por uma certa ingenuidade durante a narrativa e também muito humor. Escreveu 18 romances, dentre os quais se destacam A Moreninha, O Moço Loiro e A Luneta Mágica. E escreveu também peças de teatro e poemas. Muito bem. E agora nossa árvore do conhecimento com concordância nominal, parte 2. Então aqui, qual é o conceito geral de concordância, né? Concordância é o processo utilizado pela língua para marcar formalmente as relações de determinação ou dependência morfossintática existentes entre os termos dos termos dentro das orações. Então, a concordância nominal se estabelece entre o núcleo do sintagma nominal, que você já sabe que essa flexão vai ser de gênero masculino ou feminino, ou em número singular e plural, e todos os termos que o determinam. Aqui nós temos 2 exemplos, certo? E vocês vão acompanhando aí, ó. Prestem atenção. Sempre achei a minha face bonita. Aí você vai procurar nessa frase o nome, né? Qual é o nome? Qual é o núcleo do... Quando fala sintagma nominal, quer dizer que é o nome, tá certo? É o substantivo. Então, você vem aqui, minha face bonita. Qual que chama a atenção? Ó, face, que é o nome. Quais são as palavras que estão ligadas à face? Aí você tem, né? Minha e bonita, tá certo? Minha é um determinante, é um pronome possessivo e está fazendo a concordância com o nome face, que é um pronome feminino, tá certo? E ele está no singular. E bonita? Bonita você sabe que é um adjetivo, caracteriza o quê? Face. É um adjetivo que tá de acordo com o nome, certo? E quando você vê abaixo ali, sempre achei minhas mãos bonitas. Parecido com o primeiro exemplo, o que alterou aí? Já que nós estamos falando em concordância, lá no primeiro nós temos sempre achei minha face bonita,
Mais abaixo nós temos, sempre achei minhas mãos bonitas. Olha lá, plural, plural, singular, singular, feminino, feminino. Conseguem compreender o significado, o sentido do que é você concordar? Porque se você coloca, sempre achei minhas mãos bonitas, eu entenderia perfeitamente, porém, cadê a coerência, cadê a organização ali? Falando de gênero e também de número. Então, mais aqui para você. João, o seu corpo o leva em direção a seus sonhos todos os dias. Então, olha só, cada setinha aqui. Você tem um nome João. João é o quê? É um substantivo, é um nome, né, masculino, tá certo? Aí, logo em seguida, tem a palavra seu corpo. Aí já tem um outro nome que é corpo, tanto que está em destaque. Quais são as palavras que estão relacionadas a corpo? Ó, o seu e o artigo, né? O artigo e o seu pronome. E esse ozinho aqui, ó, tá se referindo a quem? A João, que é um pronome demonstrativo, tá certo? Ou, e se fosse Maria, o seu corpo a leva, ó, só para vocês terem uma noção. Já ia também mudar aqui da questão do pronome demonstrativo. Dando sequência, tem dois nomes aqui, ó, sonhos e dias. O que vocês estão observando? Que a palavra sonho, ela está no plural. A palavra dias também está no plural. Todos os determinantes que estão ligados, tanto o nome sonho e dia, eles vão ficar na mesma flexão de gênero, na mesma flexão de número. Então, aqui, aos e seus, todos os dias. E a mesma coisa você acompanha aqui no exemplo abaixo. Ana, as suas rotinas a levam em direção às suas conquistas todas as manhãs. Então percebam a harmonia que existe no exemplo. Ana, a sua rotina. Como ficaria? Fora da concordância, não é isso? Mas nós temos Ana, as suas rotinas levam em direção, segue ali, as suas conquistas todas as manhãs. Então vejam bem, a concordância nominal é o mecanismo gramatical pelo qual as palavras evidenciam, deixam claro, tá? Por meio das desinências as quais termos estão relacionados um com o outro. Vai ali havendo uma concordância nominal. Aparece o determinante, aparecem os conectivos e você vai relacionando. Então, nós temos aqui os pronomes, adjetivos, artigos, numerais, se refere aos nomes e depende desse núcleo para se flexionar. Ó, em feminino ou masculino, em singular e plural. Aí você vai lembrar flexão de gênero, flexão de número. Os manifestantes distribuíram máscaras protetoras presas aos panfletos. O que é aqui? No primeiro, quando a gente pega aqui na parte do sujeito, aí você já tem um núcleo, que é manifestantes. Você percebe que esse núcleo é uma palavra masculina, ela está no plural. Então, o seu determinante, que é o artigo, vai ter que estar de acordo, tá certo? Vai usar um artigo masculino e vai estar também no plural. Sempre você procura o nome que é o quê? O centro, o núcleo. Vamos embora. Então aqui nós certo? temos respeitar a concordância adequada. O que vai acontecer quando você respeita? Você evita a ambiguidade, pois esclarece quais os termos que se relacionam na oração e contribui para a qualidade do texto formal, demonstrando o domínio das regras gramaticais. Certo. Você vai conhecendo e sabendo onde encaixá-la, tá? Os modificadores concordam com o substantivo em gênero, pessoal e número. Então, nós temos aqui, ó, cadeira confortável. Então, olha aqui, ó, cadeira é o nome, confortável é o adjetivo. 700 gramas de café. Por que ficou 700? Porque eu estou falando, ó, a questão do peso e a palavra é café.
pobres Dos dos homens. Olha só aqui também, ó. Amor e ódio insensatos. Aí você já tem aquela que a gente já falou ontem sobre, quer dizer, na aula anterior, né? Ó, aqui não tem muita diferença porque o amor, o ódio. Então é claro que ia ficar no plural, porque fazem parte do mesmo gênero. E vocês podem ir colocando os exemplos aí, tá? Pega um ou dois e vai desenrolando aí a sua maneira, colocando as modificações. Então, a concordância nominal. Essas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Durante a leitura, você percebe aqui que acontece essa concordância? Vamos ver. Estas 3 obras, né? Se ela tivesse assim, estas 3 obras maravilhosa estava. Acontece quando você vai falando, é verdade, nem sempre eu faço essa concordância, mas aqui ela está certinha. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Agora aqui o exemplo seguindo na tirinha, ó, que flor linda, graciosa e perfumada. Nossa, Arthur, como tu é romântico. É a flor que faltava no meu jardim. Ai, ai. Por acaso, tu sabe o nome dela? Gente, houve até uma quebra, né, de expectativa nessa tirinha. Toda animada. Toda empolgada. Sou eu a flor, né, a rocha. Mas, ó, aqui, aí quebrou. Mas quando o Arthur fala bem assim, flor linda, né, graciosa, perfumada. Por que ele falou graciosa, linda, perfumada? Porque flor é uma palavra do gênero feminino. Eu vou falar flor gracioso, flor graciosa, né? Vai falar flor graciosa. Vou falar flor lindo? Não. Vou falar flor perfumado? Também não. E automaticamente ela achava de quem que ele estava falando, né? Exatamente. Na verdade, ela achava, mas era sobre a flor. Quebrou a expectativa e aí Houve causou a humor. ambiguidade, né? Vamos embora. Ainda falando sobre a concordância nominal, ela exige entre a palavra de valor adjetivo, e aí nós temos artigo, adjetivo, pronome adjetivo numeral, e a palavra de valor substantivo, substantivo e pronome substantivo. O aluno, o que mais? Meu cachorro. E 5 crianças. Tá certo? Porque aqui, ó, se tivesse aqui, vamos trocar, em vez de falar 5, a gente falasse assim, 2. Vamos lá, colocar o número 2. Aí ia ficar assim, ó, 2 crianças. Aí eu não quero falar criança, vou substituir essa palavra criança por adolescente. Vai ficar como? 2 adolescentes. Dois adolescentes. Então, você já vai percebendo aí essa questão. Ó, adolescente ou adolescente, tá certo? Ó, o 2, olha a flexão aqui, conforme o nome, quem é que tá no comando, certinho? E aí vai acontecendo, né? Vai acontecendo aqui. E você, aqui, isso aqui não é novidade para vocês, não. Lá no ensino básico, lá no Fundamental 1, que você vai... passe para o feminino, o menino, a menina. Passe para o plural, os meninos, as meninas. Quem lembra aí na sala? Já vai lá na base. E na verdade só muda o nome, né? Exatamente. Vai mudando o nome aqui pra gente. Mas nós também temos os casos particulares, certo? Quando falamos em adjetivos pospostos a 2 ou mais substantivos. Como assim? No exemplo, corpo e mente belos. Olha bem, corpo e mente. O que nós temos aqui? Nós temos 2 palavras de gêneros diferentes. Aí você vai lembrar da aula anterior. Vai para o masculino plural, aí você vai lembrar gramática, né? Concordância gramatical, tá certo? Por que aqui ficou bela? Porque fez a concordância atrativa, né? Concorda com o mais próximo.
Ó, porque o adjetivo está depois dos nomes, e os nomes são de gêneros diferentes, certo? Você vê, você fala o corpo, a mente. Então, corpo, mente, belo. Ok. Eu poderia, sim, colocar aqui belas aqui? Não, amadinho, porque, ó, ou concorda num plural masculino ou concorda com o mais próximo. E o que nós temos ainda? Casa e oficina antigas e casa e oficina antiga. Já aqui você percebe que tanto casa quanto oficina, elas têm o mesmo gênero, feminino, tá certo? Então, aqui não casa com masculino plural, tá? Que esse antigas, porque tá fazendo concordância com as duas, tá certo? E por que antiga no singular? Porque só tá falando da oficina que é antiga. E abaixo nós temos prédio e casa antiga e prédio e casa antigos. Casa, prédio, casa. Antigo. Certinho? Vamos embora. Ficou fácil assim? Muito fácil, né? Agora aqui para vocês, né? Se os substantivos, né, forem antônimo. Opa, o que é antônimo? Lembra lembra do último encontro? O que é o antônimo? O que é o sinônimo? O que é o antônimo? Então, o que vai acontecer? Deve prevalecer o plural do grupo, né? Ou seja, o masculino. Então, andou por mares e terras desconhecidos. Havia um homem e uma mulher preocupados. Vales e montanhas frescos. Dia e noite frios. Amor e ódio insensatos. Certinho? Olha aí. Qual o contrário de dia? Aí você vai. Noite, então é antônimo. Qual o contrário de ódio? Amor, né? O antônimo de ódio, né? O antônimo de mulher, homem, né? De feio, bonito. Vão lembrando aí essa questão da oposição, certo? Vamos lá. Temos mais um pouquinho aqui falando sobre os substantivos, quando forem sinônimos. Aí você vai buscar o que é o sinônimo, palavras parecidas. O adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Por exemplo, possuía ideia e pensamento verdadeiro. Tinha um trabalho e atividade prolongada. Crença e fé exagerada. Destemor e coragem bela. Então, ó, se os substantivos forem sinônimos, tem um significado parecido, semelhante, então vai concordar sempre com o mais próximo, tá certo? Se for antônimo, o que vai acontecer? Se for antônimo? Então, muito bem, né? Vamos embora. Falamos antônimos, sinônimos, agora o que nós temos aqui? Falar sobre o adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos, sempre casando com os exemplos, tá? Que fica mais fácil para compreender. A necessária força, persistência e engajamento. Então, aqui, ó, fazendo a concordância com a palavra necessária. Aí, o necessário engajamento, olha só, ficou, por que necessário? Tá concordando com o mais próximo. Já muda tá aí. Tá antes, tá certo? O adjetivo apareceu antes dos nomes. Preferiu o melhor lugar e hora. Então, o melhor lugar, eu falo o lugar. Época de novas atitudes e comportamentos. Período de claras decisões e bloqueios. E se tivesse ao contrário? Vamos lá. Ó, como já aconteceu aqui nessas duas partes, só houve a mudança. Mas se tivesse aqui, preferiu a melhor hora e lugar. Ó, preferiu a melhor. A mesma coisa acontece quando fala é época de novos comportamentos e atitude. Por que ficou novos? Porque se mudasse a posição, né, trocasse aqui esse núcleo e aparecer comportamento que é o nome masculino. E aí acompanhe que são muitas regras, mas você não vai decorar. Vejam que é no dia a dia. Quando você fala o necessário engajamento, persistência e força, você vai lá lembrar que o adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos? Não, mas é a prática, é o seu dia a dia, são os treinos, tá? Assim que a gente vai aprendendo e colocando em prática a nossa concordância nominal. Certo.
Agora, as expressões, né, é proibido, que a gente já conversou com eles, né, Alessandra, sobre essa questão que você tem que prestar atenção quando usar. Vamos falando aqui para vocês. Na aula anterior, a gente até colocou o exemplo, né, da questão é proibido, né? Lembram? Se aparecer determinante antes do nome, o que vai fazer? Essa expressão vai ficar o quê? Vai ficar de acordo com o determinante que está ali. Você lembra o que é o determinante quando nós falamos? Quando diz assim, é proibido. O que é o determinante? O que ele está acompanhando? Qual é a função dele? Como que eu vou fazer a alteração? E por que nós viemos para cá para conversar diretamente com vocês? Porque essa palavra do proibido a gente sempre está encontrando. Ou nós falamos, ou nós encontramos em placas, avisos. Quem não encontrou ainda aí na sala? Quando você vai a uma repartição, quando você vai ao mercado, eu não sei, qualquer outro local, e lá você tem a placa é proibido. E aí? É proibido? É proibida? Como eu faço para alterar? Mas, professor, eu vejo sentido em tudo. Ok, mas dentro da gramática, como que você organiza essa ideia? Então, vamos lá aqui. É uma pergunta, é uma reflexão, né? É um questionamento. Exatamente. É necessário a atenção. Começando por essa. É necessário a atenção, porque ficou necessário. Aí logo em seguida tem a palavra atenção. Entre necessário e atenção, apareceu algum determinante? Artigo, numeral, pronome, não apareceu. Não. Se não aparece, determinante fica invariável, não vai flexionar. Tá bom? Então, de olho na tela, vamos dando sequência. Então, aqui é necessário atenção, é bom prestar atenção, é proibido julgar o próximo. Então, se elas forem somente verbo e o adjetivo, aqui, ó, invariáveis, certo? Mas, se o substantivo estiver determinado por um artigo ou um pronome, a expressão inteira deve concordar com o substantivo. Então, você tem aqui, ó, é necessária, olha aqui, a atenção à saúde. Ó, são necessárias as atenções à saúde. Viu só? Apareceu o quê? Ó, o artigo. Então, tem que fazer a flexão. A palavra está no plural. Então, olha aqui, ó, são necessárias. Vai falar, é necessária as atenções? Cadê a combinação? Não está de acordo. Fica fora, né? Vamos ver o que mais nós temos aqui, falando da nossa concordância nominal. Mais exemplos para vocês que fica mais fácil compreender, tá? Época de novas atitudes e comportamento. Esses exemplos aqui, se os substantivos forem nomes próprios, o adjetivo deverá ir para o plural. E aí eu vou lembrar lá o meu conceito de substantivo próprio. O que é? Então, tá certo, nós temos pessoal? Aqui, ó, os famosos Jânio e Getúlio. Ó, nome de pessoas, nome próprio, substantivo próprio. Os ilustres Drummond e Clarice Lispector. Também é o quê? Olha aqui, ó, o adjetivo. Tá certo? Provando para vocês. Relacionando os nomes próprios. Então, você vai ter que colocar o quê? No plural, certo? E aqui, repete aquela questão, né? Se eu tenho, né, as questões de oposição, palavras e antônimos, permanecerão também no plural, como no caso que a gente vai mais uma vez frisar aqui para vocês. Época de novas atitudes e comportamentos, período de claras decisões e bloqueio, amor e ódio, insensato, preferiu o melhor lugar e a hora. Vai concordar sempre com o mais próximo, preferiu a melhor hora e lugar, certo? Ok, vamos seguindo. Agora, os termos bastante e caro. Em quais situações eles se encaixam? Vamos ver. Podem exercer a função como adjetivo ou de advérbio. Marque aí. No primeiro caso, fazem a concordância padrão dos adjetivos, mas já no segundo caso são invariáveis. Como assim? Repetirei bastantes, olha que está bem marcado aqui, repetirei bastantes vezes essa rotina. Então, o que você vai observar? Você vai no nome, ó, vezes,
Ó, aqui é um nome. Olha a Tá? concordância acontecendo. Aí, ó, então, se eu tenho um substantivo, vai flexionar. Aí, no segundo exemplo, as pessoas são bastante cobradas. Opa, cobradas é característica, adjetivo. Então, o advérbio modifica quem? O advérbio, o verbo e o próprio adjetivo. Então, esse bastante aqui é a intensidade do adjetivo. Aí fica invariável a palavra bastante. Está funcionando como advérbio. E quando nós falamos do caro, meu caro amigo, minha cara amiga, estamos todos saudáveis. Só na pronúncia, olha, meu caro, minha cara. O que aconteceu? Houve mudança? Houve a concordância? Porque aí, ó, Diferente, né? adjetivo. Mas custou caro, né? Olha o caro, custou caro, modificando quem? O verbo, advérbio. Então, quando for advérbio, invariável. Se for na função de quê? De adjetivo, flexiona, tá? Nós já estudamos isso lá na morfologia, na classe gramatical, certo? Que o advérbio é aquela palavra invariável. Um Tá só certo? vai puxando o outro e aí você vai complementando. Agora aqui, pessoal, os termos meio e meia também, que nós usamos sempre, causa aquela confusão. Quando exercem a função de numeral, e aí eu preciso ter em mente quando é que vai usar aqui como numeral, apresentam a mesma concordância do adjetivo. Ele ganhou meia bolsa na academia. Esse meia, ele está representando o quê? A metade. Né? Tá certo? Metade. Aí, quando funciona como advérbio de intensidade, o termo é invariável. Olha só, aí você vai substituir pela palavra um pouco, tá certo? Ela estava meio chateada com sua aparência, mas logo ficou satisfeita consigo. O que nós temos aqui? Ela ficou um pouco chateada com sua aparência, mas logo ficou satisfeita consigo. Então, o que aconteceu? Olha aqui, outro macete. Chateada é adjetivo. Então, esse meio aqui é advérbio. Bolsa é nome substantivo. Então, esse meio aqui pode ser adjetivo e pode ser numeral. Certinho? Meio e meia, ok. Temos mais aqui o uso de menos e anexo. Então, olha só, já foi meio e meia, agora o menos. Assim como o termo mais, o termo menos é invariável. Esse é o primeiro ponto que você já pode grifar aí, tá? Então, assim como o termo mais, o termo menos é invariável. Já o termo anexo, o que vai acontecer? Concorda em gênero e número com a palavra a que se relaciona. Quando junto da preposição em, aí eu vou lembrar que em eu tenho aqui uma preposição, a expressão em anexo é invariável, pessoal. Mas, esmiuçando tudo isso aqui nos exemplos, vejam como fica fácil. Mais amores e menos julgamentos, mais amores e menos aflições. Então, você vai pegar no nome. Você tem aqui o nome julgamentos. Primeiro exemplo. Ele é do gênero mais masculino e está no plural. Olha aqui o menos, né? Não houve nenhuma modificação. Agora eu tenho a palavra aflições. É uma palavra feminina, está no plural. O que aconteceu? O menos do mesmo jeito. Porque não existe menos, só existe menos. Lembra que nós falamos isso na última aula, que a menos, menos não, sempre menos, menos. Estão anexos arquivos sobre a saúde militar. Opa, a saúde alimentar. Gente, eu tô pensando em quê? Militar? Pela fé, né? A saúde militar, gente, risca aí. No geral. Alimentar. Então, anexo. Por que ficou anexo aqui, amadinhos? Ó, eu tenho os arquivos, tá certo? Estão anexos os arquivos sobre a saúde alimentar. Na próxima, nós temos
Está anexa à informação. Olha aqui, anexa está no singular, combinando com quem? Com a palavra informação. Sobre a saúde alimentar. E Estão, na próxima, vamos estão lá. em anexo o quê? Aqui já há uma mudança. De que forma? Estão em anexo os arquivos, os demais permanecem o mesmo, sobre saúde alimentar. E aqui a margem ainda continua. Estão, ou melhor, está em anexo, porque a informação sobre a saúde alimentar. Quando tem preposição com a palavra anexo, ela fica invariável, tá? Vamos colocar aqui para vocês, tá? Está em anexo a informação, tá certo? Sobre a saúde militar. Se não aparecer a preposição em, o que vai acontecer? Ela vai flexionar, tá certo? Ela vai ter masculino e vai ter feminino, ela vai ter singular e também vai ter no plural. Mas se vir acompanhada da preposição, ela fica invariável, não flexiona, certo? Então, fica aí essa dica para vocês. Ah, professora, aí ali tinha aparecido em anexo. Amados, isso daí acontece, erro de digitação. Isso. Toda vez que aparecer preposição junto à palavra anexo, fica invariável. E aí, o que vocês acharam? Muito conceito, sim, acompanhando as regras, vocês viram, mas também acompanhando os conceitos, nós tivemos aqui os exemplos. Ficou fácil para vocês? E aí observem que foram colocadas palavras que nós utilizamos diariamente, como a palavra meio, voltamos aí com a palavra menos. É proibido. E aí é proibido, né? É proibido. O que mais? O anexo e o em anexo, aí eu vou lembrar quando é que acompanha uma preposição. Então, sempre reforçando a ideia de que uma aula vai puxar a outra. Se eu acompanhei bem o que é um adjetivo e um advérbio, eu vou saber aplicar aqui na minha concordância nominal. Porque até no conceito, quando você fala anteposto, posposto, aí vem o adjetivo, vem o advérbio, eu só consigo executar se eu lembrar o que é, qual é a função do meu advérbio. E o resto, pessoal, é na prática. Não se preocupem com as regras. Eu não preciso decorar, eu preciso ter este conhecimento para quando eu for executar, para quando eu for produzir a minha escrita. Exato. Então, amados, nós ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente retorna para a nossa revisão. Tchau, tchau.